Bom, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos hoje no Salmo de número 109, um salmo ao mestre de canto, um salmo davídico, ou seja, de Davi, o grande rei de Israel. Imprecações contra os inimigos é o título que está aqui na Bíblia Sagrada, Almeida, né? E tenho certeza que Deus tem lições maravilhosas para mim e para você. Aqui está a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé, de conduta. A Bíblia Sagrada é infalível, inerrante, toda suficiente. Para mim e para você, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, capaz de nos transformar, nos alinhar com o céu, nos abençoar de todas as maneiras. Por isso, mergulhe na palavra de Deus todos os dias, leia, medite nela de dia e de noite, e você vai ver o que Deus fará na tua vida, em nome de Jesus. Estamos estudando todos os salmos, começamos no Salmo 1, já estamos no Salmo 109, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Desde já quero mandar um abraço para Jaque, a tia Sueli, lá da Itália, querida, preciosa. Deus abençoe vocês que estão conectadas conosco. Nós agradecemos de todo o coração o afeto, o carinho, que Deus continue abençoando a sua vida. Salmo 109, então, vamos ler aqui o texto sagrado. Salmo 109, ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas, sem causa me fazem guerra, em paga do meu amor me hostilizam, e eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio, suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgares, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem e sejam expulsos das ruínas das suas casas. De tudo que tem, lance mão o usurário do fruto do seu trabalho, esbulhem-nos os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor viva a iniquidade de seus pais, e não se apegue o pecado da sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Sejam-lhe como a roupa que o cobre, como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto de tanto jejuar. Os joelhos me vacilam e de magreza vai mirrando a minha própria carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre-me, Senhor Deus meu, salva-me, segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizestes. Amaldiçoe eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cobrem-se de ignomínia, ou seja, vergonha, os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor, com os meus lábios louva-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. 31 versículos no Salmo 109 para abençoarem o meu e o seu coração. Que lições nós podemos extrair
desse lindo salmo. O título aqui é Assassino de Reputações. Assassino de reputações. Nós vemos que pessoas maldosas se levantavam aqui contra Davi, falando mal, se levantando, prejudicando, tentando de alguma maneira destruir, acabar com a vida de Davi. Por isso, assassinato de reputações é o título que nós trazemos para você. É interessante que esse é o último e mais longo salmo imprecatório do Saltério. Trata-se de um salmo davídico, como eu falei, pois é citado pelo apóstolo Pedro como de autoria davídica, lá em Atos capítulo 1, de 16 a 21. Não há consenso entre os eruditos com relação à identidade da pessoa ou grupo que é alvo das imprecações de Davi, mas certamente ele via seus inimigos como sendo principalmente inimigos de Deus. Por quê? Porque todo inimigo do povo de Deus ou de pessoas de Deus, automaticamente por tabela, se tornam inimigos de Deus. Alguns pensam que Davi está se referindo a Doeg, né? um personagem do texto sagrado que perseguia de alguma maneira o tempo todo, queria prejudicar Davi. Outros pensam que seja se referindo a Aitofel, ou mesmo a Saul. 3 grandes inimigos de Davi mencionados no texto sagrado. Aitofel traiu Davi, era membro do seu conselho e de repente se coloca do lado de Absalão e se levanta contra Davi. O que de fato importa é que o salmista não deixa aqui vazar uma ira pecaminosa, nem uma sede de vingança pessoal. Ele roga ao Senhor que os homens maus bebam o refluxo do seu próprio fluxo e colham a safra maldita da sua própria semeadura insensata. Então, antes de entrarmos aqui na exposição desse salmo, é importante tratarmos da questão dos salmos imprecatórios, uma vez que esse salmo é um dos mais destacados do texto sagrado. William McDowell traz a lume várias razões usadas para justificar os salmos imprecatórios. Tais como, em primeiro lugar, eles não tratam especificamente de um pedido de vingança pessoal, mas são uma predição do que irá acontecer aos inimigos de Deus. Em segundo lugar, vemos que o autor está falando como um ungido de Deus, ou seja, como um representante de Deus. Por isso tem autoridade para proferir o severo julgamento divino. Em terceiro lugar, os salmos imprecatórios relembram-nos de que Israel era a nação escolhida de Deus. Portanto, seus inimigos eram os inimigos do próprio Deus, por se levantarem contra o povo de Deus. Então, muito embora hajam verdades nesses argumentos mencionados, o melhor entendimento é que os salmos imprecatórios expressam um espírito que era próprio para um judeu vivendo sob a lei, mas não jamais próprio para um cristão vivendo sob a graça de Deus. É o que nós vemos em Mateus 5, 38 a 48, Romanos 12, de 71 a 21. Então ficamos perplexos com esses salmos, porque tentamos interpretá-los à luz da nossa mentalidade do Novo Testamento. Porém, sabemos que a dispensação da lei, ou seja, o Antigo Testamento, era inferior à dispensação da graça, a era da igreja, da qual estamos vivendo agora. Embora a lei não seja contrária ao Evangelho, ela não é igual a ele. E embora Jesus tenha vindo para cumprir toda a lei, ele veio também para transcendê-la, levá-la a um novo nível, a um nível mais elevado. Os salmos imprecatórios aqui preparam o nosso coração para apreciar aquele que carregou toda a nossa maldição, todo o nosso pecado, sobre o seu corpo no madeiro. E é claro que nós estamos nos referindo a Jesus de Nazaré. Nenhuma punição descrita nos salmos imprecatórios pode se comparar com a avalanche de julgamento que Jesus suportou na cruz como nosso substituto. Então vamos destacar aqui 5 pontos na exposição desse lindo salmo para o seu coração. Em primeiro lugar, vemos aqui um clamor urgente, do primeiro versículo ao versículo 5. Vemos uma súplica veemente no versículo 1. Vemos motivos eloquentes do versículo 2 ao versículo 5. E dentro desses motivos eloquentes, vemos 3 pecados praticados contra Davi.
Primeiro, uma campanha de difamação, no versículo 2. Segundo, uma hostilidade gratuita, no versículo 3. Terceiro, uma crueldade injustificada, no versículo 4 a 5. E é bem interessante, os inimigos perseguem Davi, não por causa dos pecados de Davi, mas pelas virtudes de Davi. Eles pagam o bem com o mal, odeiam Davi porque estes os ama. Derek Kiner, um grande erudito, destaca que a profundidade da chaga de Davi se revela na frase repetida, em paga do meu amor, que é contida várias vezes nesse lindo salmo. Foi uma traição quase do tipo da traição de Judas Iscariotes com Jesus. Que terrível é isto para a alma, ser odiada em proporção à gratidão que ela merece. Odiada por aqueles a quem ela amou, odiada por causa do seu amor. E é digno aqui de destaque que Davi, mesmo sendo alvo de uma injustiça tão clamorosa, ainda ora pelos seus inimigos, como também fez Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Lá em Lucas 23, 34, vemos Jesus fazendo o mesmo que Davi aqui nesse salmo. Segundo ponto que trazemos para você é uma imprecação veemente. Uma imprecação veemente do versículo 6 ao versículo 15. A mudança aqui repentina do plural para o singular, até que o plural volte então no versículo 20. Dado o ensejo de várias interpretações, nós vemos Davi passa a lidar com o líder da corja, o líder dessa revolta, desse motim que tentava destruir a sua vida. É interessante que esse homem possuía aparência religiosa, mas odiava Davi. Fez acusações falsas contra ele e amaldiçoou Davi. As tentativas de Davi pagar o mal com o bem não foram bem-sucedidas, é o que nós vemos no versículo 4 e 5. E o homem não demonstrou misericórdia nenhuma para com Davi. Vemos isso no versículo 16. É possível que esse adversário fosse o próprio rei Saul, cuja vida poupou em 2 ocasiões. Davi poderia ter destruído com Saul, mas não destruiu. Então, em primeiro lugar, vemos a condenação num tribunal, do versículo 6 ao 7. Num segundo momento, vemos a substituição de seu encargo, no versículo 8. Depois, vemos uma família arruinada, no versículo 9 a 13. E no versículo 9, Davi pede a morte de seu inimigo. Depois, no versículo 10 e 11, pede a perda dos bens acumulados injustamente. Depois, no versículo 12, pede que sua descendência seja tratada como ele tratou os outros, ou seja, os inimigos aqui, tanto do versículo 10 a 11, como do versículo 9, como também aqui no versículo 12, Davi pede que a sua descendência seja tratada como ele tratou os outros. E no versículo 13, Davi pede que sua descendência seja varrida da história. Não a descendência de Davi, mas a descendência desse que havia se levantado contra Davi. E no versículo 14 e 15, num quarto momento, vemos pecados não perdoados dessa figura. Não sabemos quem é, mas um homem que se levantou contra Davi. Então, permanece diante do Senhor para que faça desaparecer da terra a memória daqueles maldosos. Davi ora para que aqueles que deliberadamente viveram no pecado e morreram na impiedade tenham seus pecados lembrados pelo próprio Deus. Em terceiro lugar, vemos uma conduta delinquente, do versículo 16 a 20. Num primeiro momento, vemos que esses homens maldosos tinham falta de compaixão. No versículo 16, num segundo momento, vemos que eles tinham amor à maldição. Do versículo 17 ao versículo 20. E é interessante isso, os perversos amam a maldição e recebem dupla medida aquilo que eles amam. Eles fazem a troça e escarnecem da bênção, e esta foge deles, ou seja, a bênção foge deles. Os perversos alimentam-se daquilo que desejam e colhem frutos amargos da sua semeadura maldita, de modo que o maior juízo sobre eles é receberem aquilo que buscam. Spurgeon diz que o homem perverso não pode se queixar se for julgado pelas suas próprias regras e se tiver seu grão medido com seu próprio alqueire, que ele tem o que amava. Ele fez a própria cama que se deita nela e também deve beber a bebida que ele mesmo preparou. Assim como Amã
deve morrer na forca que preparou para Mardoqueu, lá em Esther, capítulo 7, versículo 10. Num quarto momento, vemos um clamor por socorro, do versículo 21 ao versículo 29, um pedido de livramento no 21, uma justificativa comovente no versículo 22, um sentimento de desvalorização deprimente no versículo 23, no versículo 24 vemos um desfalecimento crescente, no versículo 25 vemos um desprezo inclemente, no versículo 26 vemos um clamor urgente diante de Deus, no versículo 27 vemos uma razão convincente, e no versículo 28 e 29 vemos uma honra evidente, ou seja, o salmista está pedindo uma virada de mesa, uma reversão da situação, de modo que os inimigos sofrerão a cachapante derrota e ele sairá da peleja, da batalha, sobranceiro, impávido, vitorioso. Nas palavras do teólogo Derek Kiener, ele diz: quando o inimigo invoca as piores coisas contra Davi, Deus derrama o melhor sobre este. Spurgeon, príncipe dos pregadores, destaca que quando o pecado é a roupa de baixo, a vergonha logo se torna a roupa exterior, ou seja, aquele que vestir os homens bons com desprezo, se vestirá com desonra. Em quinto lugar, para fechar o salmo, vemos um voto de louvor ao Senhor, nos dois últimos versículos 30 e 31. É interessante, é como geralmente se fecha os salmos de lamento. O poema fecha com uma promessa. Em primeiro lugar, um louvor particular, na parte A do versículo 30, quando ele termina dizendo: muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, ou seja, como resultado do livramento, o salmista se compromete em dar ao Senhor muitas graças, louvores e adoração. Num segundo momento, vemos um louvor público, na parte B do versículo 30. Louvá-lo-ei no meio da multidão, ou seja, o salmista está disposto não apenas a honrar o Senhor com os seus lábios, no recesso, no recanto ali da sua casa, mas também publicamente no meio da multidão. É interessante que esse louvor deve ser pessoal, resoluto, inteligente, abundante, sincero, mas também deve atrair outros, acompanhar outros e estimular outros na adoração, louvor e gratidão ao Senhor. E num terceiro momento, versículo 31, vemos um motivo declarado, o motivo pela qual o salmista está adorando, louvando e agradecendo a Deus. Quando ele diz: porque ele se opõe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Davi promete a Deus que o louvará no versículo 30 e promete a si mesmo que terá motivos para louvar a Deus no versículo 31. O salmista fecha esse salmo reconhecendo que o Senhor é justo e o onipotente defensor do pobre, do frágil, daquele mais marginalizado, sofrido. No tempo oportuno, Deus, o próprio Deus, virá para livrar os seus das mãos dos opressores. Amém? Então, quais são os 5 pontos que nós vimos? Versículo 30 a 31, um voto de louvor ao Senhor. Depois, no quarto ponto, vemos um clamor por socorro, de 21 a 29. Terceiro ponto que vimos foi uma conduta delinquente, os homens maldosos e as consequências dos seus atos, do versículo 16 a versículo 20. Depois, vemos no segundo ponto uma imprecação veemente, do versículo 6 ao versículo 15. E depois, do versículo 1 ao versículo 5, vemos um clamor urgente ao Senhor do salmista, trazendo aqui esse título como título: o assassinato de reputações. O que acontece com aqueles que se levantam contra homens e mulheres de Deus, contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus e, por tabela, contra o próprio Deus. Então, jamais, que você que está me ouvindo, seja inimigo de Deus. Seja alguém que se levante contra homens e mulheres de Deus, seja quem for, seja que nível estiverem, jamais se levante contra a menina dos olhos de Deus, as pessoas especiais que estão no coração de Deus, assim como Davi, chamado homem segundo o coração de Deus. Porque senão, infelizmente, você sofrerá julgamentos terríveis, disciplinas horrendas, se você se levantar contra pessoas de Deus, tentando assassinar as reputações e a vida daqueles que têm um compromisso e uma aliança com o Senhor.
Amém? Quero mandar um abraço para a Larissa Alves dos Santos, a Carol Tait, o Rodrigo Santana, meu amigo querido, lá de Belém do Pará, a Lene Stella, o André Borgato, a Clari, a Lori Hart, a Sueli de Mico, a tia querida lá da Itália, a Jaque Melli, todos os nossos amados irmãos estão aqui online conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Então guarde com carinho, leia com muita atenção o Salmo 109 aí na sua casa e feche seus olhinhos, eu quero terminar orando pela sua vida. Não esqueça de dar um joinha, de dar um like, apertar no sininho, deixar seus comentários de onde você está nos assistindo, o que Deus falou ao seu coração através desse texto das Sagradas Escrituras. Aqui no link da descrição também tem todas as informações do nosso ministério, caso você queira nos ajudar, contribuir com esse ministério. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto dos irmãos. Todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério estão aqui embaixo. Você pode entrar e participar conosco e compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Nós agradecemos de todo o coração. Vamos terminar orando pela sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, queremos abençoar nossos queridos amigos, irmãos que estão nos assistindo, as pessoas diversas que estão assistindo esse vídeo, sejam tocadas e abençoadas pelo Senhor. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre de todo mal. Que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre eles, alinhando o seu coração com os céus, restaurando todas as coisas e protegendo cada um deles de homens e mulheres más, de inimigos do Senhor que se levantam muitas vezes contra nós. Senhor, dá-nos uma postura correta, uma atitude correta diante de Deus e diante das pessoas, que possamos confiar no julgamento de Deus. Tu que és o justo juiz, que julga a nossa causa, a nossa vida, livra-nos de sermos caluniadores, difamadores, pessoas que com a nossa boca ferimos, ofendemos, machucamos a outros. Livra-nos, ó Deus, e dá-nos um coração fiel ao Senhor em todo o tempo e em todo lugar. Abençoe os teus filhos, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo no início dessa semana e durante os dias que lhes seguem. Pai, nós te pedimos essa graça. Abençoe cada um deles, em nome de Jesus. E abençoe, Pai, aqueles também que semearem no teu reino, na tua casa, no meio do teu povo e neste ministério pastoral. Nós te louvamos e te agradecemos. Multiplica os seus recursos. Abençoa de todos os lados. Coloca os teus anjos a trabalhar em favor dos teus filhos. E guarda-os segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus vos abençoe. Um ótimo dia. A graça e a paz do Senhor. Você que chegou no finalzinho, assista. Esse vídeo vai ficar disponível no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Em breve também estaremos colocando no Spotify. Todo o nosso material estão sempre nessas 4 plataformas digitais. Instagram, Facebook, YouTube e no Spotify. Siga-nos lá, continue ouvindo as nossas ministrações, os nossos devocionais, as nossas aulas de teologia e siga-nos em nome de Jesus. Amanhã temos, na terça-feira à noite, nós temos o Instituto Bíblico às 19h30, entrada de graça. Venha participar conosco de aulas de teologia, espiritualidade, vida cristã, liderança. É uma bênção em nome de Jesus, toda terça-feira à noite, às 19h30, na nossa comunidade. Na quarta-feira temos o culto da fé. No domingo de manhã, escola bíblica dominical, culto matinal e à noite o culto da família, o nosso culto principal, às 19 horas. 9 horas no domingo e 19 horas domingo à noite. Tá bom? Vem estar conosco, Dr. Camargo, 4555, aqui em Umuarama, Paraná, Igreja Casa na Rocha. Eu sou o pastor Giovanni. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém e amém.